Graça e paz, amados, estamos aqui com mais uma aula do curso sobre o Apocalipse, versículo por versículo. E, mais uma vez, eu gostaria de perguntar a vocês se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida da aula passada. A gente não pode deixar nada para trás. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, ok, vamos deixar as câmeras. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem, né? Então, obrigado. Vamos deixar os microfones desligados, né? Como sempre. E quando quiser fazer uma pergunta, é só ligar o microfone e sua câmera, tá bom? Vou compartilhar minha tela para a gente acompanhando a apostila, tá? Então, vamos lá. Semana passada, nós paramos no verso 12, tá? O verso 12 de Apocalipse capítulo 1, verso 12. O verso 12 diz assim: E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. No livro de Apocalipse, nós iremos ver muito, mas muito mesmo, o número 7, certo? Como a gente falou, ele representa perfeição, plenitude, certo? Não é numerologia, não tem nada a ver com numerologia, mas é um nome que tem uma representação, certo? Dentro da palavra de Deus. Da mesma forma aqui, os 7 castiçais, candeeiros, né? Aqui no Nordeste é candeeiro, certo? Os 7 castiçais de ouro, que está aqui que também, né, aparece lá no versículo 20, eles simbolizam as 7 igrejas, certo? O ouro, ele simboliza algo de grande valor, né? Algo precioso, algo valioso. O ouro simboliza isso. Os candeeiros eram usados para iluminar. Isso aqui é importante. Os candeeiros, eles sempre foram usados para iluminar, assim como nós hoje usamos a lâmpada, né? Temos a energia e a lâmpada. Temos também aqui, como eu tenho, 2 Red Light aqui, certo? Para poder clarear, para dar uma imagem com melhor qualidade para vocês. Então, os candeeiros, ele tem essa função. A igreja do Senhor, como esses castiçais, que são candeeiros, representam, simbolizam a igreja. Isso traz para nós uma reflexão, que nós temos que realmente ser luz do mundo, né? Temos que luz, temos que iluminar, temos que influenciar, temos que abençoar. As pessoas devem olhar para nós e ver luz. Nós estamos num mundo de trevas. Essa que é a verdade. O mundo jaz no maligno. Diz lá, 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, nós somos luz neste mundo de trevas. Amém? Alguma dúvida aí no verso 12? Alguém quer falar algo? Aqui é só recapitulando, que a gente já viu na aula passada. Não, está bem esclarecido. O 12 está bem esclarecido. Obrigado, meu pastor Josenberg. Vamos lá, verso 13. Deixa eu ir para a Bíblia. Verso 13. E no meio dos candeeiros, né? No caso dos castiçais, que é a mesma coisa, castiçais,
um semelhante ao Filho do Homem, vestido de roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Coisa tremenda, né? Vamos lá. No meio dos candeeiros, como eu falei que o candeeiro representa, simboliza a igreja, as 7 igrejas, ou a igreja, tem uma moto que chegou aí, não sei onde foi, mas tem uma moto aí, fundo de moto. Eu sei que Jesus veio num cavalo, mas numa moto já é novidade. Vamos lá. Verso 13, né? Então, no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, Cristo deve estar sempre no centro, no meio da igreja. Ou seja, tudo é para ele. Porque a palavra diz que tudo é dele, por ele e para ele. Então, Cristo tem que ser o centro do nosso culto, tem que ser o centro da nossa vida. Ele é o centro da igreja. Ele é o mais importante na igreja, certo? Então, Jesus, ele tem que estar no centro, ele tem que estar no meio da igreja. Não apenas de forma espiritual, que ele está no meio da igreja, certo? Que é a forma que o texto está falando, mas ele tem que ser o centro da igreja. Tudo que for feito na igreja tem que ser feito para ele. Então, o louvor é para ele, a palavra é sobre ele, tudo é sobre ele, certo? Então, ele está no meio da igreja e a igreja deve tê-lo como o centro de tudo, da palavra, do louvor, né? Amém? Pode falar, Vitor. Eu sei que você está aberto aí já para falar. Vai falar alguma coisa, Vitor? Alguém tem alguma dúvida aí no verso 13? Esse primeiro item que eu falei, no meio dos candeeiros. Alguém tem alguma dúvida? Berg? Ninguém tem dúvida? Então vamos continuar. Semelhante ao Filho do Homem. Em que essa semelhança? Em forma humana, certo? Quando Jesus veio e ele se fez carne, ele se tornou semelhante ao homem. Ele veio em carne, ele veio como homem. Ele era Deus, sempre foi Deus, estava na sua glória, se despiu da sua glória e através de Maria, né, ele veio ao mundo como homem, como filho do homem, certo? Então, esse termo aqui, semelhante ao filho do homem, significa que em forma humana ele aparece para João, ali no Apocalipse, em forma humana, porque ele tem um corpo humano espiritual, um corpo humano glorificado, como eu falei na aula passada, que não está sujeito às leis da física, certo? Que atravessa a parede, mas que também pode ser tocado, que se alimenta, certo? Um corpo que não está preso às leis da física. E nem está sujeito a pecado, nem nada daquilo que nós estamos hoje. E se Deus quiser, um dia nós teremos um corpo desse. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Vestes talares, vestes longas, que geralmente elas chegam até os pés, certo? Idêntica a que os sacerdotes usavam no Velho Testamento. Sacerdotes, reis, juízes, certo? Idêntica. São vestes longas que vão até os pés. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aí? Cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, certo? Era usada também pelo sacerdote quando ele ministrava no santuário, junto com
a veste está lá, ele usava um cinto de ouro, certo? Então, muito semelhante ao que era usado pelos sacerdotes. Na verdade, Jesus é o sumo sacerdote, certo? Então, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Jesus é o nosso sumo sacerdote e mediador. O único, na verdade, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não tem outro, não há outro, certo? Ele é o único mediador. E que está sempre intercedendo a nosso favor. Sabe quando a gente dá aquela pisada na bola? E aí ele chega para o pai e diz, pai, perdoa. Eu paguei o preço pela vida dele. É claro, né? Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão. E aí ele sempre está intercedendo junto ao Pai por nós. Alguma dúvida? Hoje o pessoal está tão calado. Será que vocês estão com 6 graus, 5 graus? Aí, que aqui lá está com 5 graus. Pastor Vitor lá em Mato Grosso está com 5 graus lá de temperatura. Está frio, está frio. Não está frio, pastor Vitor? Alguma observação aí, pastor Vitor? Deixo para o final dessa sequência. Tá. Tá vendo aí como é que é o mestre? O mestre é assim. Deixa para o final que eu faço o arremate. Vamos lá. Que isso. Verso 14. Vamos dar uma lida. Verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Ok? Então vamos lá, cabelos brancos. Cabeça e cabelos brancos. Não é a questão de velhice aqui, como é o meu caso, viu, meus amados? Eu já tenho um canil completo, não é cães, é canil. Entendeu? Então aqui, como é que está a situação. Certo? Pastor Adelson, eu estava vendo, não tem um cabelo branco, meu irmão. Eu não sei o que é isso. Mas eu, cheio de cabelo. Não é questão de velhice, tá? Simboliza santidade e pureza. A cor branca tem um símbolo na Bíblia, tá? A cor branca ela tem um símbolo na Bíblia. Quando fala de vestes brancas, cabelos brancos, está falando de santidade e pureza, certo? Os olhos como chamas de fogo. Aqui faz referência à onisciência do Senhor. O que é onisciência? É o atributo dele, que ele sabe todas as coisas. São os atributos de Deus. Jesus é Deus. Onipresença, ele está presente em todos os lugares. Onipotência, ele pode todas as coisas. E onisciência, ele sabe todas as coisas. A palavra diz que ele sabe até as palavras que nós vamos falar. Antes de pronunciarmos as palavras, ele já sabe que a gente vai falar. Certo? Então, os olhos, como chama de fogo, fazem referência. Eu não sei de onde é esse cachorrinho aí, mas ele está ajudando aqui a gente. É o teu, Vitor? É não, né? Então, faz referência à onisciência, tá? A onisciência do Senhor. O fogo também simboliza pureza e juízo, certo? A gente sabe que o ouro, quanto mais fogo ele leva, mais puro ele fica, certo? Então, o fogo também simboliza pureza e juízo. Juízo por quê? Porque aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, vão arder no largo que arde com fogo e enxofre.
Então, o fogo também simboliza juízo, simboliza pureza, porque o ouro purifica, o fogo purifica, e simboliza juízo, porque no largo que arde com fogo e enxofre, no inferno, certo? Ele vai estar queimando ali aquelas almas pela eternidade, e isso é um juízo de Deus. A gente tem um exemplo no Velho Testamento de pureza, certo? Que Sadraque, Mesaque e Abdenego jogaram na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes, mas o fogo não fez mal a eles. Pelo contrário, o que o fogo consumiu foram as cordas que estavam prendendo eles. Eles foram amarrados e jogados lá dentro. Quem jogou, morreu. Por causa da quintura, né, do calor, da temperatura. Mas eles não foram queimados, nem suas roupas, nem o cabelo, nem a pele, nada. Só foi consumido as cordas, aquilo que os prendia. Então o fogo ele simboliza isso, pureza e juízo. Alguma dúvida aqui, amados? Dúvidas? Como a gente diz lá no EB, dívidas, né, Moreno? Vamos lá para o verso 15. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Vamos lá. Semelhante ao bronze polido, falando dos pés. Novamente, João tenta descrever, com termos humanos de sua época, a visão celestial desse que era semelhante a um homem, que era Jesus. Certo? Então, aqui ele está usando termos da sua época, conhecidos, para tentar descrever aquilo que ele estava vendo. A voz, como voz de muitas águas. A voz de Deus, muito potente, majestosa, cheia de autoridade e soberania. Ele também não tinha como descrever como era a voz de Deus. Então ele usa aqui como se fosse o som de muitas águas. E aí ele pega esse termo, um termo conhecido, para tentar descrever a voz de Deus. Certo? Que quer dizer que a voz de Deus era potente e majestosa, né? E com certeza a voz de Deus é cheia de autoridade e soberania. Disso aí ninguém tem dúvida, né? Alguma dúvida aí, pessoal, amados, desse verso 15? Não? Vamos para o verso 16. Tem alguém online mesmo aí? Verso 16. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca presente, glória a Deus. Então tem alguém, né? Se Moreno não falasse, eu estava já com dúvida que tinha alguém online. Obrigado, Moreno. Obrigado. Messias, melhor chamá-lo de Messias. Ou Fernandes. Vamos lá. Messias fica melhor. No verso 16. Tinha ele na sua destra 7 estrelas. Olha aí, Messias, tu tem 3. E cada lado dá 6. Ele tinha do seu lado direito 7. Falta uma. Tinha ele na sua destra. Não, mas eu tenho 6, porque é certo, é número de homem, né? É o número de homem. Verdade. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Coisa tremenda, viu, meu irmão? Coisa tremenda. Eu acho que eu tinha caído, mesma forma como o João, quando viu, se prostrou, caiu por terra, né? Eu também tinha caído ali, igual a Paulo e tantos outros.
E acho que eu não tinha me levantado, não, meu irmão, sabe? Porque o anjo foi lá, o Senhor foi lá fortalecer, mas... Vamos lá. Na mão direita, posição de grande honra, privilégio e autoridade. Estar na mão direita é estar protegido. A mão direita também simboliza ação, certo? Se você observar, sempre Jesus... O Vitor me ligou agora. Vitor, tá online, Vitor? Tá online, Vitor? Vitor? Acho que o Vitor caiu, viu? Saiu. Mas vamos lá. Se nós observarmos, o Senhor sempre está à direita. Ele nunca está à nossa esquerda. Você pode ver em Salmos, certo? Salmo 91. Todos os salmos, e onde fala o Senhor, ele sempre fala que está à direita, à mão direita, à destra. Entendeu? Então, ele sempre está usando essa posição, destacando que é uma posição de autoridade. Se vocês lembrarem, os discípulos pediram para Jesus, né? Lembram dos filhos do trovão? Que um pediu para Jesus, Senhor, até a mãe deles, né, foi pedir para que um sentasse à direita de Deus e outro à esquerda. À direita porque é autoridade. Jesus está sentado à destra de Deus. Aonde? À direita de Deus. Por quê? Porque a direita de Deus significa autoridade. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida aqui nessa questão da direita? A mão direita? Moreno, tu que é o único que está falando aí. Alguma dúvida? Não, meu irmão. Não? Tudo tranquilo. Pelo menos para mim, não, né? Ok. Berg? Estás online, Berg? Amém, tá tranquilo. Até aí tá tranquilo. Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Tá. Vamos lá. Posição de grande honra, privilégio, autoridade, está na mão direita, está protegido. A mão direita também simboliza ação, certo? Ação. As 7 estrelas, olha aí, são os anjos das 7 igrejas, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Mais à frente, certo? Então, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, ok? Que nós vamos ver ainda. Lá no versículo 20. Da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, certo? É a poderosa palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, certo? Ela corta para os 2 lados. Por que 2 gumes? Porque corta para os 2 lados. Se você pegar uma faca de cozinha, ela só tem um gume, certo? Se você pegar uma faca estilo militar, a maioria delas tem 2 gumes, mas tem algumas que só tem um. Os 2 gumes significa que ela corta para os 2 lados, certo? Eu acho que todos aqui já ouviram falar desse texto. Então, a espada afiada de 2 gumes é a poderosa palavra de Deus, né? Nós temos referências que eu gostaria que vocês lessem todas essas referências, porque se a gente for ler, o curso vai passar 5 anos, então não dá para ler todas as referências, entende? A espada de 2 gumes era usada tanto para o ataque quanto para a defesa. Isso aqui é importante. Lá em Efésios capítulo 6, fala da armadura espiritual. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, calçado os pés com a sandália da preparação do evangelho. Nessa armadura espiritual, tinha o quê? Continuar gravando e compartilhar minha tela, meu ecrã.
O senhor estava falando sobre a espada de 2 gumes. Muito bom. Agora, pelo menos, alguém está falando. Berg, quando eu perguntar alguma coisa, ajuda o Moreno aí e me responde. Que Amém. eu fico sem saber se vocês estão me ouvindo. Então, amado, na espada de 2 gumes, como eu estava Não tenho falando... medo de perguntar, não, meu povo. Abra a boca e pergunte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não foi carne nem sangue que te revelou. Ó, a espada, como eu estava falando, a faca de cozinha mais conhecida, ela só tem um gume. Pelo menos a daqui de casa só tem um gume, ela só corta de um lado, certo? Algumas facas militares, ela tem 2 gumes, ela corta para os 2 lados. E a espada, certo? A espada, pelo menos a maioria das espadas, elas têm 2 gumes, cortam para os 2 lados, com algumas exceções, certo? Então, a espada também, ela é uma arma de defesa e é uma arma de ataque. Licença, não está aparecendo na apostila, não, viu? Não? Não, pra gente não, viu? Espera aí. Tem crise. E aí? Agora? Apareceu? Apareceu, Berg? Não, não. Não? Vou botar, peraí, vou tirar e Eu não botar. sei se é só para mim. Se estiver aparecendo para alguém, fale aí. Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo normal. Tá? Então vamos lá. Tá, pra mim tá aparecendo. Para mim não está aparecendo. Eu tirei e vou colocar de novo. Vocês vão ver agora. E aí? Não tá aparecendo, não, tá não aparecendo não. Pra mim tá aparecendo. Tá? Todo mundo. Quem é que tá vendo aí? Eu tô vendo a apostila. Tá? Tá vendo, Berg? Eu também tô vendo aqui. Não. No meu também não tá, não. Eu vou Você sair quer e ficar vou vendo? entrar e vou pedir para entrar de novo para ver. Será que é? Porque se um tá vendo, era para todo mundo tá vendo. Deixa eu sair e entrar de novo para ver se volta. Eu tô vendo. Vai logo para tu não perder nada. Então, amados, o que eu estava falando. A espada é tanto uma arma de ataque. Ó, Yasmin disse que tá vendo. Obrigado, Yasmin. Yasmin, pode falar, viu, Yasmin? Você é uma benção. Amados, falando sobre arma de ataque e arma de defesa, tá? Eu falei lá em Efésios das armas espirituais. Então, a palavra, ela serve tanto para defender como para atacar. Jesus, quando foi tentado no deserto, certo? Aqueles 40 dias e 40 noites, ele foi tentado com a palavra. Mas, pronto, Alisson também está vendo. Obrigado, Alisson. Mas ele fez o quê? Ele usou a palavra para se defender e usou a palavra. Vendo já. Tá vendo? Eu entrei, tô vendo. Tô. Beleza, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Então ele usou a palavra para se defender e para atacar. Certo? Ele se defendia de um lado e atacava do outro. Quando Satanás dizia para ele: não está escrito que se tu se jogares daqui, que os anjos te sustentarão. Aí ele diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a arma, quando Satanás ele age na nossa mente, que é o maior campo de batalha que nós temos, nós usamos a palavra como arma de defesa e arma de ataque. Por exemplo, Satanás lança lá uma seta, um pensamento libidinoso na nossa mente. Ao mesmo tempo, a gente vem com a palavra para se defender. Né? Por exemplo, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, porque está escrito: maior aquele que está comigo do que o que está no mundo. Então você usou a espada, que é a palavra, para se defender, e ao mesmo tempo você usou ela como uma arma de ataque. Você se defendeu e atacou. Deu para entender, gente? Eu tenho alguma dúvida sobre isso aí?
Dúvidas? Amém. Entendi. Eu entendi. Entendeu? Então, amém. Então, vamos lá. O rosto brilhava como o sol na sua força. A glória do Senhor é mais ofuscante do que o sol no seu vigor, no seu brilho máximo. Não tem nem como comparar. Imagina, se a gente não consegue olhar com os nossos olhos, né? A olho nu, diretamente para o sol, porque é muito forte. Imagina a glória de Deus. Não tem como olhar. Ela é muito maior, que não dá para se comparar com o brilho máximo do sol. Certo? As igrejas são os castiçais, a gente falou, né, dos castiçais. Seus pastores, que são os anjos da igreja, são as estrelas, mas Cristo é o sol em toda a sua força. Diga aleluia, pode dizer. Olha aí, as igrejas são os castiçais, os pastores são os anjos, as estrelas, mas Jesus é o sol em toda a sua força. Ele é a luz do mundo. Amém? Amém, amados? Vixe, ninguém... Amém. Amém. Eu vou dar ponto. Amém. Eu vou dar ponto agora para quem falar. Para quem disser um amém. Para quem fizer uma pergunta. Aleluia, aleluia. Ganhei 2 pontos. Amém, amém. Pronto. Amém. Só assim. Alguém tem alguma dúvida até aí, amados? Dúvida? Pastor, eu tenho uma dúvida que está me colocando na cabeça há uns 2 dias, que a minha vida me falou que todas as crianças vão para o céu. Aí eu disse para ela que não, que dependia se a criança sabia a realidade do certo e do errado, né? Na verdade... Aí ela disse, Simone... Na verdade, Simone, é o seguinte. As crianças, certo? Que morrerem antes delas terem o discernimento, certo? Porque hoje em dia a gente não pode mais dizer uma idade. Porque uma criança de hoje, com as informações que ela tem, certo? Principalmente por causa da internet, ela tem mais conhecimento do que o imperador na época de César. Para você ter uma ideia. Uhum. Entendeu? Então, antes a gente... Foi isso que eu tentei explicar para ela, só que aí ela disse que não. Pois que as crianças elas vão para o céu. Até a questão do batismo. Antes a gente não batizava menores de 12 anos. Mas se uma criança de 10 anos, 11 anos, ela tem o entendimento e o discernimento de quem é Jesus, do que ele fez na sua morte, na sua ressurreição e na sua vida, ela pode ser batizada. Quem impede? Então, a criança, enquanto ela não puder, ela não tiver condições de discernir isso, se ela morrer, ela está salva. É porque ela disse assim, que criança não tem pecado, mas eu disse para ela, não, a gente já nasce com pecado, a gente já nasce em pecado. Já nasce. Pecado original, todos nós já nascemos com ele. Nascemos em pecado, não tem como. Todos pecaram, a palavra diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela me chamou de super religiosa, pastor. Eu sou muito religiosa. Eu tenho muita religiosidade. Não tem problema, não. E abençoe ela. Ela não tem o entendimento, não tem o conhecimento, não adianta. Entendeu? O que Jesus diz é dar pérola para os porcos. Claro, ela fez a pergunta, você respondeu. Agora, a partir daí... eu respondo que é verdade. A partir daí ela não tem mais entendimento, você não vai ficar conversando com ela que não vale a pena. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Aqui da parte do que eu falei aqui, do rosto que brilhava como o sol na sua força, em toda a sua força. Voltou o pastor Vitor Emanuel. Vitor, vou para o verso 17. Alguma levou um tombo?
Não Eu acredito. caí, a internet me deu um tombo. Pensei que eu tinha caído mesmo. Agora mesmo, Berg perguntou se eu tinha caído da cadeira. Aqui, não vou para o verso 17. Alguma observação dos versos anteriores? Eu voltei no meio da discussão. O que houve que eu não entendi? Não, eu falei até o verso 16 aqui. Eu estou indo para o 17. Tem alguma observação desses versos a fazer? Eu gostaria de colocar uma situação sobre o que você leu até agora. Pronto. Mande fogo. Mas faz o seguinte, toca até o verso 18, depois eu falo. Tá bom. Ok. Vamos lá. Verso 17. Eu acho que era isso que ia acontecer. Acho não, isso aqui que ia acontecer comigo. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Talvez eu tivesse morrido, literalmente mesmo. A não ser que o Senhor me ressuscitasse ali. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Aleluia. Então, João, né, quando ele teve essa visão de Cristo glorificado, ele caiu no chão, meu irmão, como morto. Igual a Paulo, quando teve o encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Certo? A glória do Senhor apareceu ali para ele, ele caiu também ali no chão, não tem como. O discípulo João, que amava Jesus, né? Seu amigo íntimo de ministério, a ponto de reclinar a cabeça sobre o ombro de Jesus, né? Jesus tinha 12, dos 12 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1, mas chegado que era João, o apóstolo. Ao ver Cristo glorificado, ele cai por terra, perdendo toda a sua força física diante do temor da glória de Deus. Imaginem assim, depois, não dá para imaginar, né? Mas tente imaginar mais ou menos para você ver, meu irmão, algo tremendo, poderoso, glorioso. Ele caiu por terra, totalmente desfalecido, sem forças físicas, com temor. Imagina o temor da visão que ele teve. Imagine. Se Jesus aparece dessa forma para mim ou para você. Meu irmão, não é medo, tá? Temor. Temor. Alguém tem alguma dúvida daqui? De novo, a expressão, pôs sobre mim a mão direita, a mesma mão de autoridade, honra, poder e proteção, agora conforta João e lhe restaura as forças. Eu já falei sobre a mão direita, né? Sobre a posição do lado direito, que é uma posição de honra, de autoridade, que Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus, que a mão direita também significa força, poder. E é dessa forma que Jesus toca ali em João, certo? Com a sua mão direita, e restaura as forças dele. E depois ainda conclui essa restauração com palavras de ânimo. Não temas, não tenha medo, sou eu. Tá bom? Então, foi isso que Jesus fez naquele momento, porque quando João caiu, ele desfaleceu literalmente, e cheio de temor, se o Senhor não fizesse, eu não sei o que seria dele ali. Então, o Senhor chegou fortalecendo ele, tocando nele e também animando ele com palavras. Como depois ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o alfa
e o ômega, o eterno, certo? Então ele estava dizendo para João, João, não temas, sou eu, Jesus, tá? Sou eu, teu Senhor, sou eu. Porque João conheceu Jesus, João viveu com Jesus, João era íntimo de Jesus, mas ao vê-lo glorificado, João teve essa atitude que qualquer um de nós teria, certo? Desfaleceu e ficou com tremor. E o Senhor vem, fortalece com a sua destra, com a sua mão direita, fala para ele não temer e diz para ele, sou eu, João, Jesus, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, tá bom? Sou eu. Amém. Alguma dúvida aí, amados? Hein? Verso 18. Diga, quem foi que falou? Berg? Para mim não tem dúvida nenhuma, não. Não sei para os irmãos. Berg, tu tá tão afiado hoje. Foi que houve, Berg? Que foi que houve? Ana, foi que tu fez com ele? Adriana, foi que tu fez com ele, Adriana? Porque o homem tá afiado demais. Vamos pro verso... Nada, não? Não. Ah, tá certo. Vamos pro verso 18. E aí depois o bispo cardeal apostólico, Vitor Emanuel, vai fazer as suas observações. Tá? Verso 18. Continua Jesus falando dele. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa tremenda! Olha aí, aquele que vive, ele não está mais morto. Cristo vive, Cristo está vivo. Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Ele morreu. Era plano de Deus, era projeto de salvação. Antes da fundação do mundo, esse projeto já estava lá, todo ele preparado pela Trindade, na eternidade. Estava lá, todo ele pronto. Ele morreu, porque tinha que morrer. Ele tinha que vir, realmente morrer por nós. Mas ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Eu gosto muito quando o pastor Vitor está ministrando e ele diz assim, olha, vamos procurar lá o corpo de Allan Kardec. Pastor caiu de novo. Caiu de novo? Então foi... Vai, Vitor, pode falar. João tem a visão do noivo na sua glória excelsa, versos do 13 ao 18. João vê 10 características distintas do noivo da igreja em sua glória e majestade. Primeira característica, as suas vestes falam de Cristo como sumo sacerdote e rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Segunda característica, sua cabeça falam da sua divindade, da sua santidade e da sua eternidade. Terceira característica, seus olhos falam da sua onisciência, que a tudo vê e perscruta. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Seus pés, verso 15, isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Lá em 1 Coríntios 15, 23. Sua voz, isso fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas.
A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. Sua mão a mão direita de ação com a qual age e governa. Isso mostra seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. Sua boca, essa palavra aqui não é o evangelho, mas a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador. No capítulo 19, é a espada que saía da sua boca. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem contestação. O seu rosto, a visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas a do Cristo cheio de glória. A luz do sol supera o brilho dos candeeiros. Sua perenidade, ele é o primeiro e o último. Ele é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga e planifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Sua vitória triunfal. João está diante do Cristo da cruz que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte. Tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas tem também a chave da morte, do túmulo. Agora a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Esse parágrafo ele pode ser sintetizado em 3 aspectos. O primeiro, João ouviu, versos do 9 ao 11. Segundo, o que João viu, versículos do 12 ao 16. E o que João fez, versículos 17 e 18. Os 2 primeiros pontos já foram analisados. Vimos agora a conclusão, o último, o que João fez. A reação de João diante da visão do Cristo da glória. Profundo quebrantamento. Quando vi, caí a seus pés como morto. O mesmo João que debruçara no peito de Jesus, agora cai a seus pés como morto. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro e Paulo passaram pela mesma experiência ao contemplarem a glória de Deus. Em nossa carne,